uma cidade, por ser grande, por ser movimentada, por ter uma variedade de povos, ela facilita muito mais a prática do pecado. Porque ali vai se reunir várias culturas, vai se reunir vários povos com outras mentalidades, com outras crenças, com outras religiões, e nós sabemos que a Grécia, Corinto era uma cidade onde existia um templo chamado Afrodite, onde se realizava cultos à deusa do amor, e então isso facilitava muito a prostituição, porque ali eles tinham aquelas mulheres que serviam para oferendas, né, aos homens, como prática aos deuses, lá, prática de culto aos deuses. Então tudo isso fazia com que aquele lugar fosse um lugar idólatra, fosse um lugar contaminado, né? Então eu entendo assim que manter uma igreja ali com uma visão de santidade, uma visão de procurar crescer espiritualmente, era um tanto difícil, né? Então Paulo fundou essa igreja lá, e como eu falei, essa igreja, essa cidade, ela foi reconstruída, porque ela foi destruída, e quando ela foi reconstruída pelos romanos. Então facilitou a presença de romanos, presença de judeus. Aí já tinha também o pessoal da Grécia, já tinha pessoas da Ásia, juntou muitos povos. Então era uma diversidade muito grande, muito grande. E Paulo começou a ter problemas com esses cristãos da igreja de Corinto, ou seja, os coríntios. E qual foi o problema que Paulo encontrou lá? Começou a imperar a divisão, começou a imperar a discórdia, as dissensões, porque Paulo fundou a igreja, como ele tinha o título de apóstolo, né? Não sei se todos aqui têm conhecimento de que apóstolo é título daqueles que fundam a igreja, né? Então eles fundamentam ali a igreja e partem para outra região, para outra área, vão construir outras igrejas, fundar outras igrejas, e deixa outras pessoas tomando conta daquela que foi ali então construída. Então, o que aconteceu? Existiam outros líderes ali e começou a dividir o povo. O povo começou a separar os líderes, começou a preferir, começou a ter identificação, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar ou lido aí na carta de Coríntios 3, a respeito de Apolo, a respeito de Cefas, que era Pedro, a respeito de Paulo. Então existiam vários líderes e o povo começou a se dividir entre eles. E qual era o motivo dessa divisão entre eles? Eles, por serem um povo rico, né? Um povo cheio de abastança, um povo cheio de variedades, conhecimento, instrução, então eles começaram a dar valor ao conhecimento humano, à sabedoria humana, começou a valorizar as pessoas que tinham essas qualidades, né? Aí Paulo precisou mandar essa carta com vários alertas aqui, várias correções, várias exortações, e nós vamos então dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia de tudo isso que eu estou falando. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos parar aqui e vamos comentar alguma coisa a respeito disso. Então nós vemos aqui que Paulo se referiu à igreja de Corinto, considerando que na época que ele fundou a igreja precisava ser alimentada de leite. Por quê? Porque era uma igreja iniciante, era uma igreja que estava começando, então o povo ainda era cru, espiritualmente falando. Então ele iniciou, conforme usa o termo aqui, com o leitinho, para depois então partir para um alimento mais sólido, como carne, por exemplo, que ele citou aqui. Aí o que acontece? Passou um tempo e as notícias começaram a chegar a Paulo das dissensões que estavam havendo lá entre eles, e Paulo então se refere ao povo como sendo um povo carnal por causa do que estava acontecendo. E ele podia observar que esse povo não havia crescido nada espiritualmente, que ele ainda naquela altura precisava continuar dando leite e não podia então passar para um alimento mais sólido, porque o povo não tinha crescido espiritualmente. Agora, por que o povo não crescia espiritualmente? Porque o povo estava permitindo que a carnalidade fizesse parte da vida cristã deles. Olha, nós sabemos muito bem que a palavra até fala lá em João, capítulo 1, versículo 8, se não me engano, que nós não somos, que nós não pecamos, que o pecado, que nós não cometemos pecado. A gente nem pode falar que não cometemos pecado, porque nós estaríamos mentindo, só aí já estaríamos pecando, Então, o que acontece? Pelo fato de nós não estarmos totalmente livres de pecar, pastor Manuel até falava muito, inclusive tinha até uma lição assim lá na Nova Jerusalém, de que nós somos libertos do pecado, mas não livres de pecar. Agora, pelo fato de nós já termos nascido de novo, aceitado a Jesus, nós precisamos continuar a nossa caminhada, procurando fazer o quê? Nos afastar do pecado, mas isso não significa que ele não vá bater a nossa porta. Não significa que nós vamos ser fortes o suficiente e resistir a todo o tempo. Isso não significa. Então significa que nós vamos pecar. Agora, uma coisa é fato: nós não podemos permanecer no pecado. É verdade? Até o Salmo 1 fala, Bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que significa nós não nos determos no caminho do pecador? Significa que nós andamos lá nesse caminho, Uma hora a gente dá uma pisadinha lá, com certeza. Nós não somos assim tão super homens, super mulheres que não vamos ceder ao pecado. A palavra de Deus nos orienta, nos exorta, nos incentiva a não darmos brecha, porque a gente sabe do risco que a gente corre, Mas não é difícil de acontecer. Então nós não somos livres de pecar, mas nós não podemos, conforme diz a palavra, nos deter no caminho. Quando nós sentirmos que praticamos algum pecado, alguma coisa que desagrada a Deus, alguma coisa que não está condizendo com a palavra do Senhor, nós precisamos imediatamente
imediatamente nos reconciliarmos com o Senhor. Precisamos refazer a nossa comunhão com Ele, porque o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus, quebra a nossa comunhão, quebra a nossa sintonia com Ele, né? Então, nós precisamos estar o tempo todo alerta. E Paulo, então, diz aqui no versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Por quê? Porque ciúme e contenda são obras da carne, né? Nós vemos lá em Gálatas que fala a respeito das obras da carne, e aqui, por ele considerar que o povo era carnal, ele estava considerando que então estava a prática de obras da carne, né? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que cada um de nós aqui tem uma importância, tem um valor para Deus, cada um tem um dom, cada um tem um ministério, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma forma pedagógica de ensinar, de ministrar, de liberar a palavra. Então, nós não podemos ficar nos identificando com as pessoas a ponto de recusar, querer ouvir outras, né? Querer discriminar, querer ter preconceito. E isso era o que estava acontecendo. Aqueles que se identificavam talvez com alguém que tivesse maior conhecimento, né? Tivesse uma forma assim mais intelectual de estar ensinando, de estar ministrando, porque tinha muitos sábios, né? Na Grécia tinha muitos sábios. Então o povo, ao invés de focar na mensagem que Deus estava ministrando, no ensinamento, eles estavam preocupados com as pessoas que estavam ministrando essas coisas. E isso fazia com que, então, eles não se alimentassem do verdadeiro alimento e perdiam tempo, ocupavam seu tempo, desviavam seu foco com outras coisas que não tinham importância. Então, Paulo aqui falava com eles a respeito disso, porque o que importa, o que fulano está pregando, está ensinando, a forma com que ciclano está ministrando, está trazendo a palavra ou está orando, se no final das contas o resultado provém de Deus, porque é Deus quem providencia o crescimento, é Deus que faz com que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber. É Deus quem providencia aquela palavra rema que vai tocar ao nosso coração e trazer a mudança. Então, o que nós precisamos é estar ligados em Deus e dar liberdade para Deus poder agir em nós e trazer o proveito, trazer o resultado, trazer o fruto de tudo aquilo que está sendo ensinado e está sendo falado. Então, pelo fato deles se preocuparem com isso, o povo ficava dividido, eles estavam dando maior valor à sabedoria do homem, não estavam se preocupando em buscar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem para Deus não é nada, né? E aquilo que a sabedoria de Deus é para nós, por exemplo, que para quem não conhece a palavra de Deus, a sabedoria de Deus se torna loucura. Então, uma coisa também que me chamou a atenção nisso é uma palavra que o pastor Tadeu tem falado aqui a respeito, é que nós cristãos, nós caminhamos em direção contrária ao mundo. Aquilo que para nós tem um significado, para o mundo tem outro significado. Por exemplo, se Deus quer nos exaltar, é necessário que nós nos humilhemos. Se Deus quer fazer com que nós cresçamos, nós precisamos nos diminuir. Se nós queremos ser o primeiro, Deus nos manda que procuremos ser o último. Se nós queremos ser servidos, Deus nos manda que nós sirvamos.
Então, as coisas do reino, elas têm um sentido diferente e elas têm um resultado diferente. Por quê? Porque nessa forma contrária das coisas existirem e acontecerem, Deus então vai nos depurando. Porque nós, se tivermos uma mente carnal, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos estar com a nossa mente cativa em Deus, né? Ter fé, porque sem fé a gente não vai aceitar as coisas de Deus. É necessário que tenhamos fé para que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, para que nós venhamos descobrir as riquezas que Deus tem guardadas. Deus não vai mostrando os tesouros dele para qualquer um. É necessário que nós estejamos demonstrando a Deus que nós estamos realmente interessados, que nós estamos trabalhando para conseguir isso, nós estamos nos esforçando para chegar lá. E esse esforçar, esse trabalhar, significa nós procurarmos deixar a carnalidade de lado. Eu fui buscar o significado da palavra carnalidade. A palavra carnalidade tem um significado assim tão pesado, sabe, pra gente, que talvez a gente ache que carnalidade poderia ser uma outra coisa, mas carnalidade tem a ver com sensualidade. Carnalidade tem a ver com promiscuidade. Carnalidade tem a ver com sensualidade. Então, todas essas coisas pertencem ao pecado. Todas essas coisas são desejadas pela carne. Então, eu tinha até salvo aqui uma palavra do nosso evangelista, né? Billy Graham. Não sei se muitos aqui, ou alguns, ou poucos, ou nenhum conhece Billy Graham, que hoje ele já está na glória. Mas ele dizia: carnalidade significa viver a vida satisfazendo os desejos carnais, alimentando o egoísmo enquanto se serve o corpo e deixa a alma faminta. Então, quando nós estamos a viver uma vida carnal, nós estamos buscando alimentar a nossa carne. Nós estamos deixando a nossa alma sedenta, faminta, de quê? De Deus. Porque a nossa alma, ela tem um vazio que ele só pode ser preenchido por Deus. Então é necessário que nós busquemos ter uma vida espiritual, uma vida em santidade, para que a gente possa então se afastar da carnalidade, né? Porque a nossa natureza humana, a nossa carne, é o palco da carnalidade. Então nós precisamos fazer com que o nosso espírito esteja forte, para que ele possa sobrepujar a nossa alma, a nossa carne. Ele possa fazer com que a nossa carne seja servo do nosso espírito, e ela então vai fazer apenas aquilo que agrade a Deus, apenas aquilo que o Espírito Santo nos orienta, né? Então nós vemos aqui que a carnalidade é um estado de depravação. Até mesmo o dicionário define carnalidade como o oposto da justiça, porque aquele que está no pecado, ele não está justificado, né? E você estar justificado, você não vai viver no pecado. Isso vai te incomodar. Então, aqueles que desejam viver vidas cristãs eficazes não devem desejar viver em tal estado de carnalidade. Pertencer a Jesus Cristo vai nos custar abrir mão dos prazeres pecaminosos, abrir mão dos desejos da carne, para que a gente possa então convidar o Deus Santo para a nossa vida e continuar a viver uma vida em santidade na presença dele. Amém? O nosso Deus é santo.
Então é necessário que a gente busque viver uma vida santificada se a gente quer ter Ele presente em nossa vida, se a gente quer ter Ele habitando em nosso coração. Nós precisamos então buscar ter uma vida em santidade, porque Deus não mora em local imundo, impuro, né? Deus não mora, Deus não habita nesses lugares assim. Então, a nossa lição aqui, ela diz assim: o pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado de outros pecados, pois estão sempre interrelacionados. Não existe pecado isolado, conforme já havia falado, né? Um pecado leva ao outro, que vai sempre reforçando o primeiro. Cada pecado é uma combinação de pecados. A primeira epístola aos Coríntios afirma essa realidade e nos exorta a cortar o mal pela raiz. Então, item 1, a manifestação da carnalidade, conforme eu já li aí, né? Do 1 Coríntios 3, de 1 a 9, diz que o apóstolo Paulo mostrou que a causa de existirem divisões na igreja de Corinto era o mundanismo. Eles continuavam a prezar, a valorizar, né, a sabedoria humana. Agora ele aponta a carnalidade como a razão de criarem partidos. Então, a causa da existência dos partidos, o motivo do partidarismo não era somente externo, que era a influência do mundanismo, né? Mas também o interno, que era a carnalidade. Os coríntios não só haviam sucumbido às pressões do mundo, mas também haviam sido seduzidos pela própria carne. Então, era a pressão do mundo externamente e a sedução da carne internamente. É um bombardeio, né, queridos? É um bombardeio. Servir a Deus não é fácil, não. O caminho é estreito. Agora, existem muitas pessoas que, infelizmente, conseguem achar que podem dizer que são cristãos e continuarem na carnalidade. Nós vamos ver isso aqui. É meio impossível, né? É meio impossível. Então, antes de começar a repreender os coríntios, Paulo os chamava de irmão. Isso é indicação de que eram salvos por Cristo e que o apóstolo assim os considerava. Entretanto, não podiam diminuir a gravidade do pecado que haviam cometido. Não convinha dirigir-se a eles como crentes espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, conforme a gente leu aqui no capítulo 3, versículo 1. O crente espiritual é aquele que se deixa controlar pelo Espírito, enquanto o crente carnal se entrega ao controle da sua natureza carnal. Nós, quando aceitamos a Jesus, fomos convidados para passarmos a ser servos do Senhor Jesus. Se nós o aceitamos, né, fizemos aliança com Ele e permanecemos, continuando a ser servo da nossa carne, então a gente não está servindo a Deus, porque a gente diz que o aceitou, fez uma aliança com Ele de ser servo dele, mas está servindo a um outro Deus. Nós precisamos então rever isso, né? Acertar essa situação, tá? O crente espiritual é aquele que se deixa controlar pelo Espírito. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículos 5, versículo 9 e versículo 14. Vocês estão procurando aí na Bíblia? Se tiverem, leia aí para mim. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito
9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então isso significa que se nós estamos sendo guiados pela carne, nós não somos filhos de Deus. Para sermos considerados filhos de Deus, precisamos ser guiados por Deus, né? Quando ainda eram crianças, os coríntios haviam recebido o alimento adequado ao nível espiritual em que se encontravam. Agora, porém, passado algum tempo, já deviam estar preparados para receber doutrina mais difícil de digerir. Entretanto, não podiam porque ainda agiam como crianças espirituais. Isso está lá em 1 Coríntios 3:2. Nós já lemos a respeito disso. É só a continuação aqui da lição. Então nós vemos o quanto a gente caminhar na carne impede de crescermos espiritualmente, né? Vamos ficar sempre naquele leitinho, não vamos poder ter um conhecimento maior de Deus, não vamos ter como entender. Olha só, nós não sabemos como Deus age, não conhecemos a mente de Deus, somente um outro semelhante a Ele, que é Ele próprio, é que vai saber o que Ele pensa, o que Ele age, né, e o que está na sua mente. Mas os servos de Deus, que mantêm uma comunhão, que procura viver no Espírito, ele, passo a passo, ele vai começando a entender como que Deus age, né? Como que Deus gosta de determinadas coisas. Se Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo, o que Deus gostaria que eu fizesse. Então, todas essas coisas são coisas que nós vamos conhecendo a partir do momento que nós andamos com Deus. Se nós não andamos com Deus, nós não vamos conhecê-lo intimamente, não vamos conhecê-lo profundamente. Se nós vivemos mais na carnalidade do que no Espírito, vai ficar difícil da gente alcançar, saber essas coisas, né? Então nós precisamos buscar a cada dia ter a comunhão com Ele, não somente para nós deixarmos de praticar o que é desagradável a Deus, mas para nós também passarmos a conhecê-lo e automaticamente crescer espiritualmente, tá? O cristão cresce quando caminha dirigido pelo Espírito, mas estaciona no crescimento espiritual quando se deixa dirigir pela carne, pois são duas forças opostas entre si. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Quem achou pode ler, por favor. Digo, porém, andai pelo Espírito, não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Viu? Então, nós já temos uma batalha espiritual dentro de nós. Nós temos uma luta, uma guerra entre o Espírito e a carne. Por quê? Porque o Espírito, ele está sempre pronto. O Espírito, ele sabe o que é certo e o que é errado. Até mesmo aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, ele sabe o que é permitido fazer e o que não sabe, porque existe uma lei moral, né? Existe uma lei, uma ética, existe coisas, princípios, existem várias coisas. Então, o nosso Espírito sempre sabe o que é melhor para você. Aquelas pessoas que andam lá no erro, praticando aqueles assaltos, homicídios, sendo imorais, agredindo,
Eles sabem o que é certo, eles sabem, só que eles não têm poder para poder fazer a carne sujeitar o espírito. Então eles estão com a vida entregues à carnalidade, né? Então eles vão fazer aquilo que a alma deseja, embora saibam que estão indo contra os princípios, contra a moral, contra a lei de ordem, contra todas essas coisas que o poderia limitar, mas que ele, por estar na carnalidade, ele dá vazão à sua carne. Então, ao invés da carne ser uma escrava dele, ele que é escravo da carne. Então, assim mesmo pode acontecer conosco com relação a levarmos uma vida assim distante, né, da comunhão com Deus. Então, nós podemos ver aqui. Por este motivo, precisamos vigiar e permitir que sejamos controlados pelo Espírito. Apocalipse 22:11. Pode abrir aí, por favor. Quem achou pode ler. 22:11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para ele. Esse é 22:11? Não. Ele está caindo. Apocalipse 22:11. 22. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar. Então nós vamos estar aí nos santos e santificados, né? Porque aquele que é impuro vai se tornar mais impuro, Então nós precisamos, como nós, né, aceitamos a Jesus, nós precisamos levar uma vida santa e procurar então a praticar a santidade. Precisamos alimentar, nutrir o nosso espírito, fortalecê-lo para que ele sobrepuja a carne, para então conhecermos a sabedoria de Deus. O nosso espírito, ele é o canal, ele é o vínculo, ele é o meio, a nossa via de comunicação que nos leva a nos relacionarmos com Deus, para nos assemelharmos a Deus. Somente dessa forma que nós conheceremos a Deus. Somente procurando nutrir o nosso espírito, procurando fortalecê-lo, para que a gente possa nos assemelhar mais ainda a Deus e passar então a conhecer mais de Deus, porque a palavra até diz que é um ditado lá, uma frase grega, né, de que o semelhante conhece o semelhante. Então, quer dizer, a gente precisa nos assemelhar a Ele, a Deus, né, para que a gente possa conhecê-lo. Pode falar, pastor. Porque, aproveitando o gancho que você falou, que a gente tem que ter intimidade com o Espírito para poder obedecer o que Deus tem. Então, Deus faz uma promessa para aquele servo de Deus, não vai acontecer isso. Mas se no decorrer da promessa, até o cumprimento, ele não tiver intimidade, não vai acontecer. Aí ele vai cobrar. Mas Deus nos prometeu, aí eu pergunto, e você cumpriu tudo Deus? Senão não vai acontecer. Porque Deus sempre é fiel, né? Nós é que somos infiéis. Se alguma coisa deixou de acontecer, a culpa não está em Deus, com certeza, né? A culpa está em nós é que somos falhos. Então, a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós somos maus, conforme Jesus falava lá, né, para os homens. Se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas para o nosso filho, quanto mais ele. Então, isso significa que nós, sem Jesus, não temos nenhum valor. O nosso valor é o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos convidá-lo a morar em nós, mas nós levarmos uma vida digna de que Ele more dentro de nós. Amém?
Então essa é a palavra a respeito de carnalidade, e nós precisamos a cada dia buscar ao Senhor para que a gente viva mais no Espírito, né, e menos na carne. Eu até tinha separado aqui uma palavra de Romanos 6, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Se nós aceitamos a Jesus, nós morremos para o pecado. A graça de Deus superabundou, por isso nós fomos salvos, porque a salvação não é por nossas obras, não é por nossos méritos, mas pela graça do Senhor. Então nós fomos salvos pela graça. Mas, como ele fala aqui, o que você quer? Quer continuar vivendo no pecado e essa graça seja cada vez mais abundante para poder cobrir o teu pecado? Não. Nós precisamos permanecer no Espírito, viver no Espírito, porque nós já morremos para o pecado. Então não podemos viver ressuscitando isso, né? Nós não podemos viver ressuscitando isso. Então que a nossa carne cada dia esteja mais submissa ao nosso Espírito, para que a gente leve uma vida agradável diante de Deus. E você quer um conselho? Um conselho facinho de fazer? Você não quer viver na carnalidade? Eu tenho um conselho: negue-se a si mesmo. Amém? É uma coisa que não é fácil, mas também não é impossível. Tudo que o Senhor requer de nós, Ele disponibiliza recurso. É aquele que, como é que é? Aquele que aponta, paga a conta, né? Ele investe, então, conforme a nossa professora Patrícia disse, ele financia, né? Se ele manda você empreender, com certeza ele vai financiar. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe com essa palavra, e que a cada dia, cada um de nós possa buscar viver de forma que o Espírito Santo tenha prazer em habitar dentro de nós a cada dia. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar agradecendo a Deus por essa missão, por essa palavra, né, de ensinamento, de instrução, de exortação, que a gente venha aplicá-la em nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é rica, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, Senhor, pela tua palavra que faz a diferença na nossa vida. Senhor, nós te aceitamos um dia, fizemos uma aliança contigo. Senhor, nós morremos para o pecado e queremos viver uma vida de abundância contigo. Fortalece-nos, Senhor, guarda a nossa mente, Senhor, fortalece o nosso espírito, para que nós possamos a cada dia viver uma vida digna, Senhor, de estar contigo em comunhão, de receber do Senhor as revelações, de receber do Senhor o direcionamento, de conviver com o Senhor uma vida agradável, Senhor, e que o mundo possa ver essa diferença em nós. Senhor, tu nos chamaste para sermos suas testemunhas. Se nós levarmos uma vida carnal, que diferença teremos, ó Deus, aqui nesse mundo? Ajuda-nos, Senhor, a dizer não ao pecado. Ajuda-nos, Senhor, a resistir aos desejos da nossa carne. Em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia vigiar, orar, ter comunhão com a tua palavra, para que nós não tenhamos, Senhor, a nossa comunhão contigo interrompida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Amém.